Sejam bem-vindos a mais uma edição do SupraCast, o podcast da Suprafarma. Esse canal, esse conteúdo foi criado para trazer para vocês semanalmente tudo sobre o universo da manipulação, o universo do segmento magistral. É a Suprafarma trazendo o nosso laboratório, a nossa farmácia para dentro do nosso canal no YouTube, das nossas redes sociais. Esse mês de novembro, de maneira muito especial, a gente vem enfatizando cada vez mais os cuidados com a saúde masculina, com a saúde do homem, recebendo convidados toda semana no nosso SupraCast para enfatizar a importância do cuidado com a saúde do homem. Já recebemos aqui o Dr. Wellison, nutrólogo, a doutora Tana Félix, nutricionista, Dr. Iago, para falar de calvície no homem. E hoje eu recebo de maneira muito especial o Dr. Danilo Maranhão, urologista, para a gente poder fechar com chave de ouro esse Novembro Azul, trazendo o cara que lida todo dia com os homens dentro do consultório, que lida diretamente com esse público. Dr. Danilo, que é formado pela Universidade Federal de Goiânia, do Goiás, pela Universidade Federal de Goiás. Doutor Danilo, seja bem-vindo ao SupraCast. Eu queria que o senhor se apresentasse, falasse um pouquinho quem é o Dr. Danilo Maranhão. Obrigado pelo convite, por estar aqui. Como você disse, né, eu vim de Goiânia, sou goiano, estudei em Goiânia, fiz minha formação quase toda ela em Goiânia e já estou aqui em Palmas, vai fazer quase 8 anos, né, já me considero quase um cidadão palmense. Eu gosto muito de estar aqui, eu gosto muito da cidade, acho uma cidade muito boa, que apresenta uma medicina muito boa, muito de ponta aqui na nossa cidade, né? Temos muitos colegas que apresentam grande conteúdo, grande conhecimento, material, a parte tecnológica também a gente apresenta, tem aqui uma boa... Os palmenses, os tocantinenses, de uma forma geral, estão bem surpresos aqui. Maravilha. Doutor, como eu abri aqui nossa gravação de hoje dizendo, enfatizando, durante o nosso quadro, ele começou em outubro, onde nós falamos um pouquinho aí do Outubro Rosa, enfatizamos aí os cuidados com a saúde feminina e a importância do movimento Outubro Rosa. E esse mês de novembro não poderia ser diferente, a gente não poderia deixar de enfatizar a importância dos cuidados com a saúde masculina e a importância do movimento Novembro Azul. Aí a gente já recebeu aqui nutrólogos, já recebemos especialistas em queda capilar, calvície, e por último nós recebemos a doutora Tana Félix, nutricionista esportiva, que também mexe muito com o público masculino, sobretudo com atletas, onde a gente falou um pouquinho aí da importância de uma boa nutrição para se até prevenir possíveis doenças. Diante disso, doutor, a gente não poderia fechar de maneira melhor essa temporada do que te recebendo o urologista que lida diretamente com esse público. E aí, nesse contexto, eu vou começar lhe perguntando o seguinte: o quão importante é esse movimento Novembro Azul para que a gente possa promover uma conscientização sobre a saúde masculina? Então, o Novembro Azul é um movimento de extrema importância. Tá? Existem outros movimentos também pelo mundo, né? Mas o Novembro Azul, particularmente, é um movimento de extrema importância pela questão do seguinte. Primeiro, o câncer de próstata é o câncer de vísceras mais comuns. Na lista geral, ele só perde para o câncer de pele, então ele é bem frequente no homem. É uma das a principal causa de morte por câncer nos homens também, né? O que só por isso já demandaria toda essa importância de se estar sempre relembrando os homens. Mas o segundo critério que eu estaria é que a grande maioria dos casos não tem sintoma. A grande maioria dos casos, nos casos iniciais de câncer de próstata, o paciente não apresenta qualquer tipo de sintoma. Então é necessário fazer essa investigação mesmo que esteja tudo bem, porque pode ser que já apresente um quadro de câncer. E o terceiro é a questão que a gente sabe de preconceito e tudo mais, que existe uma certa dificuldade, o homem tem uma maior resistência
a procurar um médico para poder fazer exames de uma forma geral, né? Então, é interessante toda essa informação por via dos meios de comunicação, redes sociais, para poder estar conscientizando o homem de que é necessário fazer exames, é necessário procurar um médico, mesmo que esteja tudo bem, aparentemente esteja tudo bem, é necessário fazer essa busca. Bacana. E doutor, Novembro Azul, você acha que esse movimento ele é o suficiente para promover essa conscientização do homem? Eu, honestamente, assim, como a gente está gravando o podcast agora que a gente vai se aprofundando mais nesses movimentos, né? Mas, assim, a gente vê muito forte, se fala muito em saúde feminina praticamente o ano todo, assim, né? E é até uma pauta familiar, né? Saúde feminina. A gente falava aqui semana passada que a mulher ela já nasce inserida nesse contexto, né? Após a menarca, tem que procurar o ginecologista, enfim, a mulher já nasce inserida nesse contexto. Diante disso, o Novembro Azul, somente ele é o suficiente para conscientizar essa galera? Ou você acha que ainda precisa mais coisas serem feitas? Não, é interessante um relembrar frequente, né? Até porque o homem tem mais essa resistência de ir ao médico. Então é interessante. A gente vê sempre alguns meios de comunicação, tudo falando algumas alterações no homem, doenças, para tentar exatamente conscientizar. Logicamente, assim, o Novembro Azul é de extrema importância, porque pelo menos tira um mês ali para focar. Só para aquilo ali, né? Então, essa conscientização com certeza é importante, mas logicamente um movimento mais contínuo também tem sua validade. Seria bem interessante se ocorresse, né? Mas a gente vê cada vez mais... a gente vê surgir efeitos, sabe? A gente vê perceber que os homens estão de uma forma talvez um pouco mais lenta do que gostaria, que realmente a mulher tenha uma conscientização de procurar um médico, mas a gente vê que vem mudando, a gente vê que tem acontecido de homem procurar. Então, durante todo o ano, né, a gente recebe homens preocupados em fazer o preventivo, estão preocupados nessa avaliação urológica. O novembro é bom, é interessante, porque acaba trazendo, né, tentando informando, lembrando alguns daqueles mais esquecidos, vamos dizer assim, de procurar. Mas durante todo o ano a gente encontra, sim, homens procurando. Então, eles já têm essa mudança de pensamento, essa mudança de se ver, se pensar saúde por parte dos homens. Bacana. É importante, né? É importante a gente se prevenir, a gente procurar ajuda. A gente conversava aqui semana passada também a respeito do SUS, né? Que às vezes a pessoa fica muito focada somente eu não tenho plano de saúde, eu não consigo pagar uma consulta particular, mas a gente sabe que o SUS também, ele dá esse suporte de uma forma geral e também dá esse suporte até para o homem, né, doutor? Para o homem procurar o SUS e fazer esse preventivo por lá. Sim, pelo SUS tem programas de saúde do homem também. E essa avaliação inicial, pelo menos, ela não foi de uma forma simples e é disponibilizada pelo SUS, né? Então, quem não tiver condições, ou quiser faz uso do Sistema Único, pode procurar, que consegue sim ser atendido, bem atendido, pelo menos nessa parte inicial. Caso precise de algo mais específico, aí a gente vê alguma certa dificuldade, assim, aqui pessoalmente no estado, tem uma certa dificuldade, por exemplo, de biópsia, de conseguir vaga para biópsia, ou até no tratamento, às vezes tem uma fila de espera um pouco maior que o desejado, mas pelo menos a parte inicial do preventivo, isso nos postos de saúde, né, as unidades básicas conseguem agendar, conseguem programar tudo para o homem fazer esse atendimento. Muito bom. Vamos lá, doutor, a gente sabe que esse tema aí, saúde masculina, ele é permeado aí por muitos tabus, muitos preconceitos, igual eu falava no início, né? A mulher ela já nasce inserida nesse contexto de ter que se cuidar, né? De ter um marcador ali no ciclo de vida dela natural, que é a menarca, e que marca, digamos aí, a ida dela com frequência ao médico. O homem não tem, né? Esse marcador, mas
devido a isso, devido a conceito social, a estrutura cultural do homem também, ele não ajuda muito o homem. Essa estrutura social, essa estrutura cultural, não ajuda muito o homem ir regularmente ao médico. A gente falava aqui que o homem ele nasce com esse estigma, né? Ou é criado com esse estigma de tem que ser o fortão, não pode expor sentimentos, não pode falar que está doente, enfim. Qual que é a mensagem, doutor, que você passaria para esse público? Você, enquanto especialista na área, você passaria para esse público, para esses homens que ainda tem essa cabeça, tipo, eu não adoeço, eu só vou no médico, já diria os antigos, quando eu estiver morrendo já. O que você pode passar para a gente nesse contexto? Então, assim, primeiro, quando a gente fala de urologia, realmente não tem um marcador específico, mas, por exemplo, o urologista é considerado um médico do homem, apesar que a gente não atende só homens, é importante falar, porque... Isso é bom, essa informação é boa. É muito frequente. Eu achei que só atendia homem. Não. O urologista é um especialista em vias urinárias, então, além dessa parte de andrologia, essa parte sexual masculina, a parte de vias urinárias, cálculo renal, né, esses problemas no rim. Então, muitas vezes, a parte do urologista, depois da filtração, depois da produção da urina, seria o urologista, na parte da filtração, o nefrologista. Mas acaba que se interconectam muito essas duas especialidades. Mas, enfim, essa parte a gente atende também, tratar de infecção urinária, então a gente não... O primeiro ponto aqui acho que seria esse. Então, mas o urologista, falando de homens, a gente atende desde criança até idoso. Então, toda essa faixa etária, todas essas faixas etárias, tem possíveis alterações que são interessantes de investigar. Então, é interessante a avaliação em todos esses períodos, tanto na infância, adolescência, vida adulta e idoso já. Seria interessante a avaliação do médico, de preferência o urologista, quando se trata dessa parte masculina. Sim. Agora, quando a gente fala de Novembro Azul, preventivo do câncer de próstata, aí temos marcas questões de idade, tá? Então, para o preventivo do câncer de próstata, o que a Sociedade Brasileira indica? Homens que têm casos na família de câncer de próstata ou homens que têm origem negra, devem iniciar o preventivo a partir dos 45 anos. Tiver caso na família e homens de origem... casos de câncer de próstata, não é casos de câncer, casos de câncer de próstata na família, ou negros, né? Ou são negros, descendência negra, deveria iniciar mais cedo, porque os trabalhos mostraram que todos esses dois grupos têm assim, uma chance maior de ter câncer e geralmente numa idade um pouco mais precoce. Então, inicia-se a partir dos 45. Os demais homens poderiam iniciar a partir dos 50 anos, iniciar esse preventivo. Então, Entendi. Vamos falar assim, se tem um marco, quando a gente fala em câncer de próstata, seria 45 a 50 anos nos homens. Entendi. Vai depender da idade, vai depender do histórico familiar e vai depender da etnia também. Isso. Bacana. Aproveitando que você falou também teve aqui um nutricionista, né? É interessante só deixar uma curiosidade aqui. Fica à vontade. Né? Que obesidade, obesos têm uma maior chance de ter câncer de próstata mais agressivos. Não é mais precoce, deve iniciar a partir dos 50 anos, mas deixa aqui um aviso que também quem tem a obesidade parece influenciar numa formação, quando se aparece um câncer, né? Quando se desenvolve um câncer, tem uma tendência a ser mais agressivo nos obesos. A grande verdade, né, doutor, já que você abriu esse parênteses aí, Palmas, você está aqui mais ou menos no mesmo tempo que eu cheguei aqui em 2010. Você chegou um pouco... 2016, eu cheguei em 2016. Eu cheguei aqui em 2010, 2011. Eu tô bem mais tempo que tu, eu tô viajando aqui. Mas vamos lá. E eu percebo que Palmas, cada vez mais, ela se torna uma cidade que respira atividade física. Né? Você está falando de obesidade, você abriu esse gancho pra gente. Então, assim, se você vê cada vez mais novas ciclovias, que antes não tinha
Não era nada, não tinha nada aqui nesse sentido. E o incentivo ao esporte, com as corridas de rua, campeonatos sendo trazidos para cá. Até antes da pandemia, a gente vê até mais corridas, né? Que era muito frequente corrida. Tinha antes da pandemia, tinha muita corrida. E eu não me lembro agora, uma vez uma pesquisa que falava que, acho que Palmas está entre as quatro primeiras capitais que mais se pratica atividade física. Realmente a gente vê bastante aqui a população que parece gostar muito de atividade física, o que é bom, né? Com certeza. Sim. E a gente vê, né, doutor, nesse contexto que tudo se conecta, né? Assim, não é só uma idade, não é só a etnia a qual você pertence, mas também o estilo de vida desse paciente, ele vai fazer total diferença, né? Você está falando aí de obesidade, mas aí eu já aproveito e já vou levantar a bola para tu cortar, de vícios. A gente vê que o tabaco tem um peso muito forte, não só no câncer de próstata, mas todas as vezes que a gente conversou aqui a respeito de alguma coisa, seja menopausa, seja qualquer outra coisa, sempre o tabaco e o álcool estavam muito presentes. Sim, sem sombra de dúvidas. Então, assim, primeiro falando de câncer, estilo de vida interfere, tá? Não tem nenhuma demonstração, assim, direta de que algum estilo de vida específico poderia interferir no câncer. Eu falo estilo de vida, assim, vícios, né? Algum específico, mas, de uma forma geral, para qualquer tipo de câncer, um estilo de vida não saudável interfere. Então, se me perguntar, um estilo de vida tabagismo, um estilo de vida não saudável, né, consumo de alimentos muito industrializados, poderia interferir, poderia aumentar as chances de câncer de próstata? Sim, do mesmo jeito que pode aumentar de vários tipos de câncer, né? Ainda não tem assim uma comprovação direta, né? Uma relação direta de um desses com o câncer de próstata, falando especificamente do câncer de próstata. Mas, por exemplo, você falou de tabagismo. O tabagismo para o câncer de bexiga, ele é o principal fator de risco. Tá? Então, a grande maioria dos pacientes que tem câncer de bexiga são ou tabagistas ou ex-tabagistas. A gente vê, às vezes, em mulheres a questão do fogão a lenha, né? Que desenvolve, seria algo parecido, né? Tá, cozinhar o fogão a lenha, também deixando a questão da inalação daquela fumaça. Mas o tabagismo, por exemplo, é um dos grandes fatores de risco. Quando a gente fala também de outras alterações urológicas, como, por exemplo, a disfunção androgênica, né? Que é a queda de testosterona, aí sim, com certeza, um estilo de vida interfere bastante. Então, a prática de atividades físicas diminui a chance de queda de testosterona, até estimula a produção de testosterona. A obesidade aumenta a chance dessa queda. Alimentos muito industrializados poderiam alterar, então alimentos mais saudáveis com certeza ajudam. Então, tanto para o câncer de próstata quanto em outras doenças urológicas, né? Falando bem específico da minha área, estilo de vida, atividade física ajuda. Então, estilo de vida saudável, atividade física regular com certeza ajuda. Você falou aí de câncer de bexiga, né? Nossa última convidada, que foi a doutora Tânia, nutricionista, como ela atende também no setor de alta complexidade do município, ela trouxe para a gente um dado bem interessante, que é de câncer peniano. Né? Assim, esse câncer de bexiga, eu confesso nunca ter ouvido falar a respeito. Esses 3 tipos de câncer, próstata, peniano e bexiga, os outros, o peniano e o de bexiga, são mais raros no homem? Como é que funciona isso aí? Sim, são tumores, são neoplasias mais raras, menos comum de se identificar, geralmente uma idade até um pouco mais avançada, apesar que logicamente, pode pegar qualquer faixa etária, né, de adulto, a chance existe. Mas tem uma tendência a ser pacientes mais velhos, mais idosos, até por essa carga de tabagismo e tudo mais. Câncer de pênis tem uma tendência a ser pacientes idosos, mas a depender de alguns fatores de risco, pode acontecer sim em pacientes bem mais jovens. Né? Quando a gente fala doenças sexualmente transmissíveis, zoofilia, falta de higiene, tudo pode acontecer em paciente jovem. Câncer de testículo, por exemplo, a faixa etária já seria ali entre 25 e 30 anos, a faixa etária mais comum do câncer de testículo. Então, temos tumores que podem acometer o homem em várias faixas etárias. Daí, reforça aqui a questão da consulta, da avaliação com frequência. Né? Tem que cuidar, não tem como, né, cara?
Doutor, sintoma. A gente consegue perceber alguma coisa assim? Vou deixar você falar desses cânceres que a gente está falando aí. Tem algum sinal de alerta, algum sintoma que o homem precisa ficar de olho? Câncer de próstata, né? Pode ter sintoma, dificuldade de urinar, urinar com sangue, algum desconforto no pé da barriga, como diz os pacientes, né? Poderia acontecer, mas lembrando que a grande maioria das vezes não tem. Tá? Alguns trabalhos mostram que geralmente quando se tem sintoma, mais de 90% das vezes, o paciente quando procura com sintoma, mais de 90% das vezes a doença já não está mais localizada na próstata, ou seja, a doença já está avançada. Então, o câncer de próstata, o grande traiçoeiro dele, o fato dele de ser, vamos dizer assim, traiçoeiro, é por causa disso. Então, como não tem um sintoma, acaba, se um homem não buscar, provavelmente quando for buscar já vai ser um pouco tarde, né? A questão de cura já vai ser, a chance vai ser bem menor. Entendi. Câncer de pênis, né? A gente estava conversando aqui, eu falei que eu fiz um vídeo hoje sobre isso. É verdade. Então, o principal fator de risco é higiene, tá? Higienização. Então, também, por incrível que pareça, ainda assim, a questão de higiene no homem muitas vezes é precária, né? Por incrível que pareça, não é algo difícil de ser realizado. Não deveria ser porque é mais fácil, né, cara? É algo simples até de fazer, mas dependendo de alguns meios ou populações assim, realmente a gente vê às vezes uma qualidade de higiene bem precária. Então isso é o principal fator de risco. Logicamente também o HPV também tem grande influência, então tomar esse cuidado. O homem tem vacina para HPV, né? Já faz pré-adolescência, então deveria fazer todos os meninos, faz parte do calendário vacinal. Então é um fator de risco importante, algo que até esse vídeo que eu fiz teve alguns comentários, o povo, zoofilia, né? Relação com animais. Meu Deus. Existe isso? Eu falei, existe, né? Até questão meio rural, assim, a gente vê muito essas histórias, né? De que tem. E isso é um fator de risco para câncer de pênis. Tá? Então, câncer de testículo. Câncer de testículo, geralmente, é só um aumento do tamanho do testículo, aumento da consistência mais endurecida. Tá? Então, o testículo dá para se fazer autoexame, semelhante à mulher faz o exame da mama, dá para se fazer um autoexame, né? Que é palpar o testículo, ver se ele está aumentando, ver a consistência, compara um com o outro, ver se não está diferente. Né? Se ele está móvel, o testículo ele corre ali dentro da bolsa, né? Então, se ele estiver apresentando aderências, são sinais de alerta. Então, aumento de volume, mudança de consistência e mudança da mobilidade do testículo são sinais de alerta. Câncer de bexiga, o sinal mais comum, sem sombra de dúvida, é urinar sangue. É o que geralmente leva o paciente, porque às vezes se ele não sangra, o paciente também não percebe. Tá? Vai sentir alguma coisa, às vezes quando ele já está também se tornando avançado, já está saindo da bexiga, está ficando mais profundo, vamos dizer assim, né? Está cometendo camadas mais profundas da bexiga e pode ter sintomas, dor, tudo mais, mas o mais comum é urinar sangue, que geralmente leva a pessoa, tanto homem quanto mulher, a procurar um médico. E são fatores que esse, por exemplo, é algo que assusta. Então, geralmente se procura rápido. Rápido, né? Geralmente se procura rápido. Porque ninguém quer urinar sangue, né? Não, assusta, né? A mesma coisa ejacular com sangue, né? Que é hemospermia. Isso, geralmente, um episódio, no máximo 2, o homem já procura porque assusta. Mas é indicativo de alguma coisa? Hemospermia pode ser um caso de câncer de próstata, né? Pode até ser, mas depende muito da faixa etária. Pode ser um processo infeccioso ou, às vezes, não é nada. É um processo autolimitado, assim, algum sangramentozinho aconteceu na próstata, alguns estímulos na próstata podem fazer com que sangre, porque a próstata é muito irrigada. Então, alguns estímulos, por exemplo, andar muito de moto, bicicleta, mountain bike, né? Tem trauma ali na região, ali, por causa do terreno irregular. Às vezes pode gerar um sangramento, só porque um pequeno sangramento ali na região vai acabar corando um pequeno sangramento na próstata, vai corar o sêmen
E aí procura. Então, paciente jovem, por exemplo, a maioria das vezes é autolimitado e não é nada de grave. Pacientes idosos, aí já demanda uma investigação mais profunda. Falando de higiene, já que a gente está nessa pauta aí, começou a falar um pouquinho de higiene. Aí eu vou falar de novo da mulher, né? A mulher, desde pequenininha, acostumada a ir lá, vai, urina, se enxuga, papel higiênico, bonitinho. Né? Os absorventes femininos e tal. Existe algum cuidado específico? O homem, ele urinou, apesar de ser mais prático, também deveria, por exemplo, se enxugar com papel higiênico. Eu já ouvi, lendo aqui, já vi falar até de homem usar talco durante o dia para prevenir mau cheiro, prevenir acúmulo de sujeira. Quais são, assim, mais comum na questão de higienização masculina, assim? Primeiro, é orientado que se higienize pelo menos 2 a 3 vezes por dia, né? Porque principalmente se tiver o excesso de prepúcio, né? Ou fimose, né? Aquele excesso de pele, uma dificuldade de exposição da glande, né? Que seria a cabeça do pênis. Então, se tem aquele excesso de pele que cobre boa parte do pênis, isso já deixa um ambiente que é propício a infecções, tá? Porque fica abafado, né? Fica quente, tem a secreção normal do pênis, que é o esmegma, acaba secretando ali. Então, um acúmulo de calor, o ambiente quente, úmido e com alimento é um prato cheio, vamos dizer assim, para bactérias e fungos. Então, essa higienização com maior frequência é interessante. O uso de talco, normalmente não orienta de rotina, mas também não teria problema, exatamente porque o talco, né? Ou pasta d'água, por exemplo, que é algo que absorve a umidade. Então, é deixar ali um ambiente mais seco para dificultar a ocorrência de infecções. Ao urinar, não necessariamente precisa secar, dependendo, né, no balançar ali, se conseguir não deixar urina, né, resíduos de urina, talvez já seja suficiente. Mas se quiser secar, também é uma boa prática. Tá? Não faz mal. Não faz mal, não, de jeito nenhum. Porque um dos riscos de aumentar a chance de infecção é realmente se tem um excesso de prepúcio, aquela urina escorre para dentro e fica ali úmido. Vai ficar úmido a glande, a parte do pênis ali do suco, ela vai ficar úmida. E se ficar úmida de urina, a urina tem um potencial mais abrasivo de descamar a pele. Ele faz com que descame, ele irrita a pele, né? Quem tem filho já sabe, se deixar ele de fralda com xixi, vai irritar, vai ficar assado, né? A gente fala. Então, se ficar essa urina ali na pele ali, ela vai deixar a pele mais fina, tem uma chance de irritar e vai facilitar a ocorrência de infecções. Tá? Então, pode interferir com certeza. Entendi. Bacana. É importante a gente falar dessa higienização masculina, né? Porque, assim, isso não é tão exposto ao homem. Esse aí é meu ponto de vista também. Não é tão exposto ao homem como deveria ser, né? Claro, por exemplo, eu tenho meu moleque de 12 anos, a gente com essa consciência, a gente já começa a educar melhor. Deve orientar, principalmente na hora do banho, né? Que tem que expor a glândula, né? Tem que puxar toda a pele, lavar ali, na hora de secar também. Tem que fazer toda essa parte, mas vem muito... Vem dos pais mesmo, né? Vem de orientação dentro de casa, que deve acontecer. Como a gente falou, é algo relativamente simples. Simples, mas por incrível que pareça, a gente vê um índice até elevado de más condições, sabe? Tu falava agora aí que o talco, a pasta d'água seria interessante, né? Por conta de reter ali umidade, né? E a gente vê, por exemplo, entre as mulheres, um número de candidíase, de vaginose ali, bacteriana muito grande, exatamente por a gente estar num ambiente do Tocantins, vamos falar em Palmas, né? Aqui em Palmas, muito quente, muito abafado. E aí, às vezes, geralmente, igual, por exemplo, eu trabalho de calça social, cinto, camisa pra dentro da calça. Pô, aquilo ali durante o dia, rapaz, é pancada, cara. Quem fica exposto, a vestimenta, né, acaba interferindo, porque dificulta a ventilação também. Então, vai ficar quente, vai ficar úmido. Eu falei, fica como diria, um meio de cultura, né? Um meio que facilita. O prato cheio para fundo de bactérias. Então, as vestimentas, então é interessante
higienização, lavar, deixar seco, né, sempre que possível, né? Roupa íntima. Do homem seria semelhante à mulher. Roupa íntima de algodão, o ideal é que com frequência, sempre que possível, né, evitar usar calça jeans ou calça mais de um tecido mais grosso, usar uma bermuda. Então seria interessante. Logicamente, a gente sabe, né? Vai trabalhar, né? Tem uma certa dificuldade, tem que ter todo um investimento que às vezes pede, né? Mas assim que possível, deixar facilitar a ventilação ajuda-se. Faz algum sentido o PSA substitui o exame de toque retal? Na verdade, um não substitui o outro, tá? São exames complementares. Um ajuda no outro, porque o PSA é um exame muito bom. Então, tem pacientes, realmente ainda tem pacientes que não querem fazer o toque, tá? Mas assim, se não quer fazer o toque, tudo bem, né? Isso é individual, o ideal é que se faça, né? Mas te respeita cada decisão do paciente. Só tem que saber o seguinte, o PSA é um exame muito bom, mas ele tem uma chance de até 20% das vezes de um paciente ter um nódulo na próstata, que vai perceber, né? Vai ser notado pelo toque, mas esse nódulo não produz PSA. Então, em até 20% dos casos. Assim, então, ele teria uma taxa de falha que pode chegar a 20%. Ou seja, você faz o exame de sangue, nunca vi ninguém negar o exame de sangue, realmente essa parte ninguém nunca não se nega. Então, faz o exame de sangue, o exame está normal, mas já tem um tumor, tem um nódulo na próstata. Então, aí já é uma indicação de biópsia, porque a indicação de biópsia seria ou PSA alterado ou o toque alterado. Não precisa ser os dois. Um ou outro já seria indicativo. Entendi. E são só esses dois, tá? Ultrassom não tem tanta validade. A gente vê muito isso também, essa dúvida. Ultrassom da próstata, mesmo transretal, ele não é considerado com sensibilidade muito boa para nodulação, para tumor. Então, ele em si, a gente usa para fazer a biópsia. Às vezes vê alguma região ali diferente, a gente pode até tirar mais fragmentos daquela região, mas ele por si só não indica uma biópsia. Então, fazer um ultrassom e está alterado, por si só não indica biópsia. Teria que ser o PSA ou o toque alterado. Entendi. Tá? Um exame de imagem que poderia até mais confiável, hoje em dia que a gente utiliza, não utiliza na parte de pesquisa populacional, em amplo espectro, mas em caso específico que a gente utiliza, seria a ressonância. A ressonância, sim, tem mais confiabilidade em se ela sugerir uma chance, um nódulo ali suspeito, então ele é mais confiável do que o ultrassom. Mas também a gente não usa no preventivo de rotina, assim, para todo mundo, né? Para todo mundo seria PSA e toque. Bacana. O senhor está falando que o paciente ele pode fazer o PSA, ele não dá alterado, mas já ter ali algum tumor se formando na próstata. Sim, e até assim, a parte ruim é que geralmente esses tumores que não produzem PSA têm a tendência a ser os mais agressivos. Tá, então, mas em algum momento o PSA vai identificar esse tumor? Ou, tipo, ficou muito grande o PSA? Pode ser que sim. Aí com doenças como a massa tumoral está muito grande, aí às vezes pode alterar, mas aí geralmente é uma doença que já disseminou, né? Uma doença que já não a gente não consegue curar mais. E aí que tá o erro, né? Porque às vezes o cara vai lá, tipo, não deu alteração. Aí quando dá alteração, ele fala, opa, vou procurar ajuda. Aí já não dá mais. Às vezes pode ter passado o momento ideal para se buscar uma cura, né? Novamente, tem como se tratar, deve se tratar, tá? Até porque o câncer de próstata, o lugar que ele mais metastiza, ou seja, que ele mais se espalha, é osso, principalmente coluna ali. Então, é uma doença que, na forma avançada, tem uma tendência a ser qualidade de vida piorar bastante. O paciente tem muita dor. Em muitos lugares. Sim, mas principalmente na óssea, né? Então, costuma doer muito. Começa a ter muito desconfortável. Então, às vezes, mesmo que demore, se passe, tem tratamento. É interessante fazer tratamento. Eu gosto desse quadro que a gente está fazendo, porque a gente traz muita informação bacana. Essa aí que você está falando agora, que dá metástase em ossos, eu confesso que eu nunca tinha ouvido falar. É o principal tumor que dá metástase em osso. Então, geralmente, quando a gente vê algum tumor osteoblástico, ou seja, que forma osso, geralmente se suspeita da próstata. Então, às vezes, até vai fazer um exame por outro motivo, né? Uma tomografia por outro motivo, ver uma tumoração em algum osso, se for uma tumoração osteoblástica de crescimento de osso,
né, crescimento ósseo, geralmente se suspeita da próstata. Acontece também, já acontece alguns casos assim. Muito, essa informação aí é top. Doutor, vamos lá. Lendo um pouquinho aí para a gente poder construir a nossa pauta, uma coisa que preocupa muito homens é a tal da disfunção erétil, né? E existe um mito aí de que disfunção erétil ela é um sintoma normal do homem, é um sintoma normal do envelhecimento masculino. E aí eu te pergunto, disfunção erétil, primeiro, ela é normal? E segundo, ela pode ser um sintoma de uma doença pior? Poderia, na verdade, tem várias causas. Sim. Né? Disfunção erétil tem uma tendência com o envelhecimento de acontecer por vários fatores, tá? Os dois principais que eu colocaria aqui, tanto a disfunção, né, androgênica, que é baixa testosterona, pode gerar uma dificuldade de ereção. Né? E como eu disse, não é tão tarde assim, né? A partir dos 40 anos já poderia acontecer, até antes. A queda natural, né? Até antes poderia acontecer, mas já é considerado precoce, mas então a partir dos 40 anos já seria indicado essa pesquisa. Então a partir dos 40 anos já poderia. Qual que é o nível normal de testosterona esperado? Só para a gente poder ter um indicativo aqui para a gente falar. Geralmente para pesquisa, né, populacional, pesquisa inicial, o que é se orientado é fazer a testosterona total. Testosterona total abaixo de 350, 300 já poderia indicar, tá? Não é tudo. Testosterona total, ela é assim, é mais para pesquisa. Se o paciente tiver sintomas, aí seria ideal fazer, por exemplo, testosterona livre. Porque às vezes tem pacientes com 350, 300 que tá tudo bem, tá? Ele tá sentindo bem, não tá sentindo nenhum sintoma e tá ok, porque quando a gente faz a livre, geralmente tá normal. Sim. Tá? Mas de uma forma geral, assim, bem superficialmente falando, depende muito de cada sociedade, assim, que eles indicam, mas geralmente entre 350, abaixo de 350 e abaixo de 300, né, Sociedade de Endocrinologia, Sociedade Brasileira de Urologia, então isso varia um pouco. Mas abaixo de 350, 300, geralmente, já o homem pode começar a sentir sintomas. Bacana. E aí eu tava te perguntando, né? Você está dizendo que pode ser normal, tem várias causas, né? A disfunção erétil. Ela pode esconder, pode estar escondendo ali uma doença pior ou uma coisa nesse sentido? Então, assim, então a gente tá falando. Então, pode ser disfunção erétil, disfunção androgênica, pode ser baixa testosterona. Pode ser uma alteração de causa circulatória, né, que poderia estar se escondendo, por exemplo. Então, a dificuldade de ereção por causa circulatória geralmente é associado com pacientes que têm muitas comorbidades, principalmente pressão alta e diabetes. Tabagista pode interferir, paciente com coagulopatia pode dar uma interferência, então o paciente coagulopata pode ter uma disfunção erétil bem precoce, bem jovem ainda, mas de uma forma geral, vamos falar da maioria dos casos de dificuldade por causas circulatórias, geralmente são pacientes que têm diabetes, pressão alta, obesidade, colesterol alto. Então, tudo isso são fatores de risco que podem fazer aterosclerose no corpo cavernoso. Então, no corpo cavernoso, que é a parte do pênis que enche de sangue para causar a ereção, existe o mesmo tecido que tem nos vasos, que é o endotélio. Então, todo fator de risco que já é bem divulgado, aumenta a chance de infartar, né, que é pressão alta, diabetes, tudo isso que eu falei, obesidade, sedentarismo, tudo isso que é um fator de risco para infartar, para ter AVC, para ter um derrame, também é um fator de risco para dificuldade de ereção. Então, todos esses fatores interferem porque podem, do mesmo jeito que ele ocluem uma coronária, obstruem uma coronária, pode obstruir os canais do corpo cavernoso e dificultar uma ereção. Até tem trabalhos que mostram que a dificuldade de ereção pode ser vamos dizer assim, um alerta para o homem de um risco iminente de infarto. Tá? Se mostrou que a disfunção erétil, geralmente, né, um trabalho mostrou que tem uma média de começar 2 anos antes do infarto. Uau! Como eu disse que são os mesmos fatores de risco, né? Sim. Então, às vezes, o homem já começou com disfunção erétil, pode ser demonstrando que já está obstruindo os vasos, não só do pênis, mas também ali na coronária. Então,
tem uma tendência a ter sinais, né? Perceber sintomas de disfunção erétil cerca de 2 anos, em média, né? Logicamente, cerca de 2 anos antes do infarto. Então, assim, então a disfunção erétil poderia ser um sinal de alerta para um risco para avaliar o coração. Precisar dar uma avaliada melhor no coração, porque pode ser que as coronárias também não estejam muito boas. Rapaz, complexo, né, cara? É. Aí, mais uma vez, a gente esbarra, né, doutor, em qualidade de vida, né? Mais uma vez, a gente esbarra, você acabou de falar de sedentarismo, você acabou de falar de colesterol, aí, mais uma vez, a gente esbarra no estilo de vida, né, cara? Sem sombra de dúvida, né? Então, assim, do mesmo jeito que ir ao médico sem sentir nada é uma forma de prevenção, estilo de vida, alimentação, prática de atividade física, tudo isso é uma forma de prevenir várias doenças, né? Não esperar infartar para fazer a caminhada, né? Então, assim, não quer tomar remédio, o ideal é fazer isso, começar, né, um estilo de vida saudável o mais cedo possível que conseguir fazer, porque vai te prevenir de ter muitas doenças, né? Eu encontrei hoje com uma amiga nutricionista na feira que ela falou exatamente isso aí. Eu falei com ela, ó, tá muito complicado de ser saudável, porque tá muito caro os negócios. Ela falou assim, não, gasta agora pra tu não ter que gastar com remédio lá na frente. Porque remédio é mais caro. É mais caro, é mais puxado. Tem que tomar para sempre, muitas vezes. Muitas vezes, sim. Né? Doutor, falando aí de saúde masculina, a gente conversava aqui em off a respeito de alternativas, né? A gente falou bastante de fitoterápico aqui em off. Farmácia de manipulação, né? Já que é o nosso foco aqui também. Como é que o senhor vê essa oportunidade de estar fazendo, e a importância até de estar fazendo a alternativa para o seu paciente de estar usando o que ele precisa de usar, a suplementação, a medicação dele, de forma manipulada, de forma personalizada? Como é que você enxerga essa questão dos manipulados? Particularmente eu uso muito no meu consultório, tá? Porque a gente realmente, como você falou, a gente consegue personalizar para um paciente a dose, substâncias. Eu gosto muito porque eu consigo acrescentar várias substâncias, geralmente numa cápsula só. Então isso facilita muito a vida do paciente, em vez de, né, tomar várias medicações por dia, às vezes eu consigo concentrar em uma, duas. Então eu particularmente gosto muito e a gente consegue trabalhar ali com margem. Então o paciente às vezes, dependendo do feedback que ele me dá, né, eu consigo mudar a dose, que às vezes nas medicações já vindo dos laboratórios, grandes laboratórios, às vezes as doses são doses bem fixas já, né? Então a gente não consegue, às vezes, ficar quebrando comprimido. Eu prefiro evitar, eu acho que é mais difícil. Então, às vezes, a gente não consegue ter uma dose ali. Às vezes está faltando um pouquinho de alguma outra substância que a gente consegue fazer essa parte no manipulado. E até o uso também de fitoterápicos eu gosto também, que é mais fácil, a gente consegue muito mais, a gente encontra muito mais na farmácia de manipulação do que nesses grandes laboratórios, que geralmente a quantidade é muito baixa, né? Quantidade de espécies, quantidade de substâncias que a gente encontra é muito menor. Hoje a gente tem uma variedade muito grande de fitoterápicos, de plantas, de extratos padronizados, né, cara? Que a gente pode estar auxiliando aí o paciente. E é exatamente isso aí que você está falando. É muito comum, às vezes, esses dias eu peguei uma prescrição lá na farmácia que o prescritor ele tinha colocado lá, usar 1,5 comprimido. E muitas vezes a gente sabe que para partir um comprimido, né, cara, a gente não parte certinho, né? Apesar de que uns tem até ali aquela linha no meio que facilita, tem né? Sucados que facilita, com certeza. Tem uns que já vem sucados, já que facilita e tal. Mas sempre cai ali um farelinhozinho, né? Não, porque perde aquele outro. Então, dependendo do caso, assim, todas as medicações, né, de grandes laboratórios são muito boas também, mas também eu acho que os manipulados também são muito bons e cada caso é um caso, a gente pode trabalhar, ver, mas eu geralmente gosto principalmente quando eu vou associar substâncias, né? A associação de substâncias acho que facilita bastante, porque
né? Um comprimido por dia. Eu, particularmente, sou muito ruim de tomar. Casa de ferreiro, espelho de pau, né? Eu sou ruim de tomar remédio, eu esqueço. Eu tenho alarme para lembrar de tomar remédio, porque eu esqueço. Então, por exemplo, eu gosto de, se eu conseguir juntar tudo em um comprimido só, diminuir o número de comprimidos que eu preciso tomar, para mim seria, até particularmente gosto, para mim como paciente e como médico também eu gosto. Eu vou te falar para tu começar a fazer sachêzinho para tu agora. É uma opção, tem outras formas de apresentação também. Não, mas eu vou esquecer também. Vai esquecer o sachê. Não, mas aí você coloca tudo que você precisa de colocar no sachê, entendeu? Não, é uma boa opção. Você toma de uma vez só. É aquilo que a gente estava comentando aqui em off. Às vezes o gosto é ruim, mas o resultado compensa. O resultado é bom, né? A gente estava falando até do flaconete aqui de pré-treino no início e tal. É umas coisas que compensam bastante. Eu falo até isso para minhas filhas. Ela fala, esse remédio é ruim. Eu falo, remédio não é para ser bom. É para fazer, não é para ser gostoso, é para ser bom. Se for gostoso, melhor ainda, né? Facilita, com certeza. Né? A gente tenta, né? Mas tem muitas formas, né? Sim. Tem muitas formas de ficar mais palatável. A gente faz goma, a gente faz chocolate, dá pra brincar. Eu falo que o céu é o limite na farmácia de manipulação. Mas, doutor, me fala um pouquinho assim, a gente estava comentando também em off, né, a respeito dos fitoterápicos, que é muito comum, principalmente o público masculino, procurar por essa questão de disfunção erétil, um pré-treino, porque dá um gás maior, um vasodilatador natural, porque ajuda a performar mais. Como é que você vê essa questão assim da procura mesmo? Você concorda com isso? Você vê com bons olhos esses fitoterápicos para ajudar nessa performance de disfunção erétil? Uns até prometem, né, a indução natural de testosterona. Eu particularmente gosto, né? Quando a gente fala em trabalhos, tem alguns trabalhos alguns mostram resultados, alguns não mostram, mas particularmente eu gosto, lanço muito mão e tenho bons resultados, tenho visto bons resultados. Tem casos que não se adequam ali a medicações alopáticas, né? Então, assim, tem casos ali que, às vezes, muito iniciais, ou casos que ainda não entra, por exemplo, numa reposição de testosterona. Então, eu tento estimular para ver se o próprio organismo do paciente produz mais testosterona, melhora a vasodilatação, então tudo isso. Então, essas medicações, sim, eu acho, vejo bons resultados na minha prática diária. Então, eu particularmente uso bastante. Uso com certa frequência no consultório. Bacana. Falando disso aí, doutor, o pessoal fala muito que em terapias de reposição hormonal, isso é uma discussão ainda hoje muito ampla, né? Terapia de reposição hormonal, seja ela via transdérmica, via injetável, pode aumentar o risco de câncer de próstata. Existe alguma relação? Existe. Na verdade, realmente pode ter que ficar atento no PSA quando faz reposição, porque poderia, sim, interferir. Tá? Apesar de que até em paciente que já teve câncer de próstata, depois passados 5 anos, se ele entrar no quadro de disfunção androgênica, a gente repõe, pode até repor testosterona, sim. Mas o uso, principalmente o uso, quando não é um caso exatamente de reposição, que eu acho que é a maioria que a gente vê hoje em dia utilizando, né, usa mais para fins estéticos, que sim, até o CFM recentemente lançou nota não indicando, né? Então, assim, o uso em excesso de testosterona, às vezes suprafisiológica, tem um bom resultado físico, isso é inegável, mas teria uma chance maior, né? Na teoria, existe uma relação de testosterona que poderia interferir no aumentar as chances do câncer de próstata. Então, poderia sim interferir. Tá? Pode ser um caso que a gente não utiliza, pode se utilizar em casos específicos, casos bem adequados, bem indicados, pode se utilizar, mas tem que ficar atento. É um dos exames que a gente tem que manter em acompanhamento quando faz reposição de testosterona, acompanhar, por exemplo, o PSA. Interessante, de tempo em tempo, fazer uma dosagem para ver se não está subindo. Essa discussão que se tem, né, correlacionando uma coisa com a outra, câncer de próstata com o uso da testo, tem muito a ver com o uso indiscriminado? Vamos colocar aqui, igual você falou, uso por vias somente estética?
trabalhos assim, diretamente relacionados, eu particularmente não vi, mas assim, a ideia que se tem dessa relação, ela vem muito antiga já. Tá? Principalmente pelo contrário, na verdade. Você viu que quem tem uma testosterona muito baixa praticamente não desenvolve câncer de próstata. Então, você viu que parece ter uma relação ali do câncer de próstata com a testosterona. Mas ainda trabalhos têm mostrado assim que parece ter, mas não é tão assim, usou, vai ter. Então, o que eu falei, o paciente já teve câncer, por exemplo, se tiver um quadro de disfunção androgênica, a gente já, hoje em dia já repõe e os trabalhos não mostraram aumento da recidiva do câncer. Aparentemente não aumentou a recidiva, mas poderia sim, sempre fica, tem que se observar um risco. Pode ser um risco aumentar-se o risco de câncer de próstata com o uso de testosterona. Com esse uso que a gente vê hoje em dia, tão indiscriminado, eu acredito que essa resposta futuramente teremos mais respostas disso, se futuramente a gente vê um crescimento do câncer de próstata, talvez sim consiga fazer essa relação com esse uso tão aumentado de testosterona que se tem hoje em dia, né? Mas se me perguntar, tem um risco? Poderia sim aumentar o risco. Até porque se fosse tão incisivo assim, né, a gente teria um número muito alto aí de fisiculturistas com câncer de próstata. Sim, se fosse pensar nisso, poderia ser. Mas a gente tem que ver também até a faixa etária que eles vivem. Tem muitos fatores aí, tem muitos fatores. Eu não conheço e não sei realmente de trabalho. Não sei de trabalhos que mostram a expectativa de vida de fisiculturista, mas não sei, realmente eu não sei, não posso falar. Mas na teoria teriam relação sim, mas como eu disse, com esse uso mais frequente e até uma dose menores, né? A gente futuramente poderemos ter uma melhor noção do quanto o uso de testosterona poderia interferir, mas poderia interferir num aumento do risco do câncer. Futuramente eu acredito que teremos dados mais confiáveis por ter um uso maior. Um uso maior em doses mais restritas, né? Porque fisiculturistas às vezes usam em doses absurdamente altas, né? Hoje em dia, com médicos prescrevendo, né, tem uma tendência, às vezes ficam doses suprafisiológicas, mas pelo menos não é tão alta, mas também não tem comprovação de ser tão melhor ser dose suprafisiológica. Então, assim, essa questão de testosterona ainda é algo, ainda é um campo ali que acredito que futuramente, né, em breve, teremos mais dados mais confiáveis, tanto de segurança quanto de o resultado se compensa ou não esse uso, principalmente para fins estéticos, né? Para fins de reposição, não há sombra de dúvida que melhora a qualidade de vida do homem de uma forma assim absurda. Sim. É outro nível, né, cara? Doutor, para a gente poder fechar, que a gente já está caminhando para o final. Fato de o homem urinar muitas vezes ao dia indica alguma possível doença? Sim, urinar muitas vezes ao dia pode ser um caso, por exemplo, depende da idade, lógico, mas pode ser um caso, por exemplo, da próstata crescida. Sim. Tá? A próstata aumentada vai dificultar o esvaziamento da bexiga, vai fazer com que um homem com mais frequência vá ao banheiro. Alguns outros fatores de obstrução também infravesical poderiam gerar isso. E também o que a gente vê muito comum hoje em dia, em casos mais leves, geralmente, não casos muito graves, logicamente, é irritantes vesicais. Eu costumo pegar com certa frequência no consultório aquilo que a gente só descobre que pesquisa, né? Então eu costumo procurar muito, perguntar muito, e a gente vê muitos casos de homens, mulheres, que com essa queixa de que às vezes vai com muita frequência no banheiro, né? Urina com grande frequência, ser relacionado ao consumo de irritantes vesicais. Então, são alimentos, medicações, tudo podem irritar a bexiga. Então, eu costumo dizer que os mais comuns, que eu sempre oriento nesses casos, de tentar evitar cafeína, né? Então, a gente vê no meio agora de academia, então o consumo de pré-treino, então tem muita cafeína, taurina, tudo isso pode irritar a bexiga, fazer com que você vá mais vezes. Então, cafeína de uma forma geral, então café, chá preto, chá mate, chá verde, tereré, chimarrão. A gente tem um lugar aqui que tem muito pessoal do sul, né? Tem muito que tem um consumo também de tereré, chimarrão, que acaba sendo mais alto. Então, isso tudo
pode fazer com que urine mais vezes, pimenta do reino, temperos fortes, refrigerante, bebida alcoólica, tudo isso é irritante vesical. Então, pode acontecer de depois de você fazer um consumo, geralmente numa quantidade maior disso, você ficar querendo ir toda hora no banheiro. E geralmente é associado com aquela vontade que vem forte, né? Você tem que, quando vem, você tem que ir mais rápido, não consegue segurar muito tempo. Então, muitas vezes é algo só da sua alimentação. Tá? Pode ser caso de próstata, tem que investigar. Pode ser outro fator obstrutivo, mas às vezes é só a sua questão de alimentação, de hábito de vida, que mudando. Tive muitos casos já em consultório que mudou, falou assim, não, mudou minha qualidade, mudou totalmente, porque suspendeu o café, por exemplo. Tem pessoas que tomam café o dia inteiro, de ter mudado isso, já a qualidade de vida melhorou bastante, né? Porque não precisa de toda hora no banheiro. Né? Maravilhoso. Doutor, obrigado, foi ótimo. Eu conversei aqui com o doutor Danilo Maranhão, urologista, para a gente poder fechar com chave de ouro essa temporada do SupraCast, falando Novembro Azul, dando muito foco à saúde masculina, prevenção, quebra de tabus, nutrição, falamos de tudo um pouco aqui nesse mês de novembro. Doutor, eu te agradeço mais uma vez por você ter parado a sua agenda aí, a gente sabe que não é fácil ter arrumado aí um tempinho para ter vindo aqui na nossa gravação. As portas da Suprafarma, nem preciso dizer, estão abertas para ti. Sinta-se em casa sempre. E eu vou deixar a bola com o senhor para o senhor fazer suas considerações finais, dizer onde o doutor atende também, a clínica que o doutor atende, que é interessante também. Certo. Então, eu agradeço o convite, né? Como a gente falou aqui, é interessante, tá sempre divulgando, né? Ajudando, conscientizando. Então, é de extrema importância esse papel aqui no podcast, redes sociais, tudo é bastante interessante e importante para informar a população de uma forma geral. Fica aqui o convite para quem quiser me seguir em rede social. Eu tenho na página no Instagram e no Facebook, é Dr. Danilo com 2 L's Maranhão, né? @Dr. Danilo Maranhão no Instagram. E eu atendo na clínica Urocenter, fica no edifício Medical Center, aqui em Palmas, no 5º andar. Então, quem quiser passar para uma avaliação, fica aqui o endereço. Quem quiser ver conteúdo também sobre urologia, eu posto lá com frequência materiais informando exatamente para conscientizar não só homens, mulheres, né, mães, a respeito de doenças urológicas. Maravilha. O SupraCast vai ao ar toda sexta-feira, no finalzinho do dia. A gente já está subindo material no nosso canal no YouTube. O canal do YouTube, Suprafarma. Nosso Instagram também é Suprafarma. Para você ainda que não é inscrito no nosso canal no YouTube, clica nesse link aqui, ó. Direciona para lá. Já segue o nosso canal, já clica nas notificações. Toda semana a gente tem um conteúdo novo do SupraCast para você, um profissional diferente, trazendo sempre novas informações e a gente sempre trazendo a Suprafarma, a farmácia de manipulação, para dentro do YouTube. Lembrando que a Suprafarma é a única farmácia de manipulação do estado do Tocantins que tem o selo de qualidade e garantida ação magistral. Isso confere mais qualidade, mais segurança e a garantia de que o que o seu prescritor prescreve vai estar dentro da cápsula e confere também maior resultado no final do seu tratamento.